Senhor em 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A pastora Dayana estava ministrando aqui e ela falou, em se revestir, E a gente sabe que na nossa caminhada, todos os dias a gente precisa estar revestido, Revestido de tudo aquilo que vem do Senhor, Porque os dias não são fáceis, Hoje foi um dia bem difícil para mim, Particularmente. Eu creio que para muitos aqui também. Um dia bem corrido, bem estressante, Mas o irmão Eduardo aqui na sua oração também falou sobre gratidão, E muitas vezes nesses dias corridos e estressantes a gente esquece de ser grato, Porque a gente olha só para o problema que a gente está passando, E já antes, Deus vinha colocando no meu coração, irmãos, sobre gratidão, Creio que Deus ele quer falar grandemente conosco hoje, irmãos. Não pela minha pessoa, não pela pessoa dos irmãos que estiveram aqui em cima, mas pela palavra dele, e pela palavra dele que é fiel, Ele quer, e ele vai falar conosco hoje. Então, 2 Timóteo no capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 4, irmãos, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Amém, irmãos? Amém. Estava meditando nessa palavra e a Bíblia ela faz, Ela faz a comparação, entre a batalha espiritual, a batalha que é a nossa vida, espiritual. O irmão Eduardo aqui também na sua oração disse sobre a carne e o espírito. E essa é a maior batalha que o homem tem, Essa é a maior guerra que a gente luta, espiritualmente, Mas a palavra do Senhor, como ela é vida, ela é eficaz, e ela nos exorta, irmãos, a nós estarmos revestidos, lá em Efésios também, palavra bem conhecida, revestido das armaduras do Senhor. Então, o nosso Deus, ele sempre nos adverte para que a gente venha estar revestido. Mas como eu disse no começo aqui, irmãos, muitas vezes o dia a dia, ele, o serviço, o trabalho, enfim, quem trabalha com pessoas aqui sabe, o quão é difícil o dia de quem trabalha com pessoas, gerindo alguma coisa ou vendendo alguma coisa, enfim, às vezes não sai conforme, o esperado, aquilo já te estressa, se você não vigiar, você já perde, perde a bênção, como a gente diz, já. Então, a palavra do Senhor ela nos exorta a nós estarmos vigilantes, Eu levo essa palavra como em todas as áreas, irmãos, tanto espiritual quanto, no dia a dia da gente. Espiritual no sentido de que a nossa carne, ela trabalha contra o nosso espírito. Ela trabalha contra aquilo que é
agradável ao Senhor. Né? A primeira batalha que nós, como soldados de Cristo, temos que lutar é a batalha contra nós mesmos, a nossa carne. Muitas vezes não conseguimos levantar para fazer uma oração, né? O sono ele é maior que, né? Muitas vezes aquilo que é proposto pelos nossos líderes a gente não consegue cumprir porque a nossa carne ela está muitas vezes batalhando contra a nossa vida espiritual. Esta é a maior batalha, irmãos, que nós temos espiritualmente contra nós mesmos. Porque o nosso inimigo, irmãos, quando a gente está debaixo das mãos do Senhor, debaixo desta palavra, ele não tem poder sobre a nossa vida. A gente vai ver que quando o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, ele permitiu. Satanás por si só ele não poderia fazer isso porque Jó estava debaixo das mãos do Senhor. O Senhor permitiu aquela provação, que Satanás provasse ali, que Satanás, a gente conhece a palavra, sabe tudo o que aconteceu. Deus permitiu aquela provação na vida de Jó, porque o nosso inimigo ele não tem poder sobre a nossa vida. Quando a gente está debaixo das mãos poderosas do Senhor, muitas vezes é a gente que dá esta legalidade para o nosso inimigo, para ele se infiltrar, como o irmão falou, ele lança esses dardos inflamados e a gente muitas vezes deixa esses dardos nos atingir. Mas a palavra de hoje, o Senhor ele quer nos lembrar, vamos dizer assim, né? Não vou usar a palavra exortação, mas ele quer nos lembrar que nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldados do exército mais poderoso desta terra. Né? Quem já viu aí por exemplo, agora, né, o exército dos Estados Unidos lá se movimentando com navios, com aviões, um exército extremamente poderoso, né, irmãos? Estamos falando aqui em armamento bélico e aviões, porta-aviões, navios, enfim, tudo, né? Tudo de mais tecnológico para se entrar numa batalha ou numa guerra. A gente vê pela TV, pelos noticiários, né? O único avião que transporta a tal da bomba atômica lá dos Estados Unidos. Mas dentro desta palavra, pastor Marcelo, uma palavra de milhares de anos, a gente vê que o exército que nós somos alistados é muito maior. Aleluia. Não é um exército desta terra, né? Aonde a estratégia vem da cabeça do homem e pode falhar, né? Os soldados que estão ali estão debaixo de uma ordenança de um homem que pode falhar e pode botar toda aquela tropa, né, a perder as suas vidas, mas não. O nosso general é Cristo. Glória. Esse exército em qual nós estamos alistados, ele marcha para vencer. Por mais que muitas vezes a gente pensa assim que é perda, mas a gente sabe que a nossa luta, a nossa recompensa, ela não é aqui nesta terra. Ela não vai ser aqui nesta terra. O nosso exército, ele já é vencedor. O primeiro versículo ali diz que primeiro a gente tem que se fortalecer na graça de Cristo. Porque sem Cristo a gente não é nada, irmãos. Primeiro de tudo é nos fortalecer na graça de Jesus Cristo. A primeira coisa que um soldado faz quando ele vai para a guerra, ele vai treinar, né? Ele vai se aperfeiçoar, ele vai treinar, ele vai ser instruído, ele vai ser fisicamente preparado. Ele não vai para a guerra simplesmente para matar ou morrer. Ele vai para a guerra para botar em prática uma estratégia. E a nossa primeira estratégia é nos fortalecer em Cristo. Sem estarmos fortalecidos em Cristo é a mesma coisa que nós simplesmente ser um civil qualquer, pegar uma arma e ir para a guerra.
A primeira bala, irmãos, que sair de um cano de um revólver vai ser a que vai matar aqueles que estiverem despreparados. Se a gente não estiver preparado para aquela guerra. Então, o primeiro passo, irmãos, é nos fortalecer. O primeiro versículo já diz: fortalecei-vos na graça de Cristo, porque sem Cristo nós não somos nada. Lá em João 15 diz, se não me falha a memória, no capítulo 15, que sem Ele a gente nada pode fazer. Sem Jesus Cristo nada a gente pode fazer, irmãos. No versículo 13 diz que nós devemos sofrer as aflições, suportando as aflições um do outro, porque, irmãos, o Evangelho ele é aflição. Pastor Marcelo? O Evangelho ele é tristeza num certo sentido, porque nos comove de ver muitas vezes. Hoje, por exemplo, né, a Júlia chegou em casa um pouco mais tarde do colégio, ela foi fazer um trabalho lá no colégio com uma colega. Elas foram visitar o Lar Colmeia, né? Lar Colmeia, irmãos, ela veio, eu sei porque ela veio falando, é um lar onde tem crianças, adolescentes, né, até 17 anos, não sei se alguns dos irmãos conhecem aqui, e ela voltou impactada, né? Ela voltou impactada contando que lá tinha bebês recém-nascidos que só nasceram e já foram, vamos dizer assim, doados para aquele local. Então, irmãos, é algo, é aflição, né? É as aflições desse mundo. E nós que somos soldados de Cristo, nós temos que combater. Nós temos que estar prontos para passar por essas aflições, para ajudar aqueles que estão necessitados, estão passando. Talvez hoje, né? Como eu vinha meditando e dentro daquilo que eu disse que o irmão falou sobre gratidão, e muitas vezes a gente para pensando, né? Eu louvo a Deus, né? Porque aqui todos, graças a Deus, né, a gente sabe que os irmãos são abençoados, mas às vezes a gente reclama por tão pouco, né, irmãos? Porque é longe, porque está chovendo, porque, enfim, muitas coisas a gente reclama. Na verdade, às vezes tem dia que às vezes a gente mesmo não se suporta, né? Às vezes tem dia que eu paro e penso, mas hoje eu estou chato mesmo. Eu acho que nem eu estou me aguentando hoje. A gente reclama, irmãos, do sal da comida, da chuva, do sol. Daí quando de manhã está chovendo e depois abre sol, a gente reclama porque o tempo é louco, porque, sabe, irmãos, é muito... E a gente esquece de perceber o quão Deus é bondoso conosco. Aleluia. Quando a gente olha para a aflição do próximo, né? Quando a gente olha para uma criança de 2 anos lutando contra um câncer, e a gente saudável e reclamando muitas vezes porque teve que levantar mais cedo, porque não conseguiu dormir direito, e daqui a pouco tinha um vizinho fazendo barulho lá, tu não conseguiu descansar como tu gostaria de descansar, e a gente já levanta bravo, xingando muitas vezes. Sabe, irmãos, isso é as aflições que um bom soldado ele tem que vencer. E é tão fácil, irmãos, de a gente entender que aquilo ali é pequeno quando a gente olha para o quão Deus tem abençoado as nossas vidas. Você já pensou que o simples fato de você se levantar da sua cama de manhã já é uma grande vitória, já é a primeira vitória do dia, irmãos. Já é a tua primeira vitória do dia. A gente sabe que muitos estão num leito de hospital, com enfermidades incuráveis, esperando literalmente o dia da sua morte, com seus dias contados. E muitas vezes, porque às vezes a gente acorda com uma dor de cabeça e a gente já esquece que olha tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas. E isso eu digo, irmãos, e eu me incluo, isso eu estou, né?
Estou aqui, como é que eu posso dizer assim, primeiramente, eu, né? Eu, Maico, Deus falou comigo dessa forma. Muitas vezes a gente reclama por qualquer coisa, irmãos. Eu acho que é até por um certo prazer de reclamar que a gente tem. Uma necessidade carnal das nossas vidas que quer reclamar. No versículo 4, vou ler de novo. Nenhum soldado em serviço se embaraça em negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe, irmãos, nós temos que... Um soldado, ele tem que... Eu vou usar a palavra agradar, né? Mas eu não sei se alguém serviu o exército, eu aqui não servi, né? Mas eu creio que lá dentro tem o superior lá e a ordem dele é aquilo ali, não tem volta, né? Por mais que a gente pense que, ou talvez ele esteja exagerando na sua ordem, mas a ordem dele é uma ordenança, irmãos. É isso aí, se não fizer, né? Eu creio que as punições são severas, né? E o soldado de Cristo, ele também tem que agradar o seu superior, né? Fazer aquilo que lhe é proposto, servir com lealdade, né? A gente tem na igreja as hierarquias, os nossos pastores, nossos líderes, mas a maior liderança, o nosso maior general, como eu falei, é o Senhor Jesus Cristo. Não que a gente não deva respeitar o nosso superior aqui nesta terra, tanto dentro da igreja quanto no serviço, no trabalho, no colégio, professor, enfim, ele é uma liderança. Mas a nossa maior liderança é Jesus Cristo, Deus. E a gente tem que estar preparado para servir Ele com lealdade, com honra, né? Eu não sei se os irmãos eu olho alguns vídeos ali de alguns daqueles, tem alguns sargentos assim aposentados, né? Toda fala que eles terminam de falar, eles falam força e honra, né? São palavras que eles aprenderam, talvez, eu acredito que com certeza lá na formação acadêmica deles de soldado, capitão, enfim, né? Força e honra. Então, irmãos, todo aquele que é subordinado, né, ele deve honrar, principalmente a Deus, a Jesus Cristo, que é o nosso, né, vamos dizer assim, general, né? Vamos usar essa alegoria do soldado. Ele é a nossa maior autoridade. Então nós devemos honrar, né, irmãos? Honrar Ele como nosso superior, honrar nossos líderes. Eu anotei aqui, não? Você é um soldado escolhido e alistado para lutar as batalhas espirituais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você não estava a fim de entrar nessa batalha, tem uma notícia ruim para você. Você já foi alistado, né? Você já está inscrito nesse exército. E se Deus escolheu você, irmãos, é porque Ele sabe da tua qualidade, Ele sabe que você é sim um bom soldado de Cristo. Ele sabe que você tem capacidade para lutar lutas que você nem imagina, né? Muitas vezes a gente se depara numa situação na nossa vida que a gente fala assim, né? Mas é só Deus para me dar força, né? E realmente, irmãos, é Deus mostrando para nós, irmão Luiz, que é só Deus para nos dar força. Porque se fosse por nós, a gente, né? Não sei se já viram o filmezinho aquele que o soldado bota o paninho para cima, um paninho branco, né? Se entregando, né? Para o inimigo ver que ele tá se entregando, ele vai sair dali, ele não vai atentar nada contra o inimigo, né? O inimigo está vendo que ele está se entregando. Mas não, irmãos. Muitas vezes a nossa carne, ela quer se entregar, né? Ela quer botar o paninho branco para cima e dizer, tô abandonando aí essa luta aí. Mas não, irmãos. É pela força do Senhor, né? É pelo braço forte do Senhor que nós vamos vencer.
Por nós, irmãos, a gente já, né? Mas o nosso general, ele nos garante a vitória. Glória a Deus, aleluia. É a única batalha que a gente já entra sabendo que nós vamos ser vencedores. É o Evangelho de Cristo. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Vamos passar por perdas? Vamos. Né? Eles dizem baixas, né? Quando morre um soldado, eles dizem que deu uma baixa, né? Mas a gente sabe que no final de tudo a gente vai encontrar todos aqueles soldados que estiveram conosco na batalha, que lutaram esta luta, que foram escolhidos, alistados, que honraram, né, com seu general, com sua liderança. Então, irmãos, Deus, ele já nos deu essa vitória. Muitas vezes a gente, como eu falei, a gente esquece disso. Acha que a luta é grande, que a gente não vai suportar, que a gente não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você que você vai conseguir. Nosso Senhor, ele disse que era para a gente ter bom ânimo, que ele já tinha vencido o mundo e nós também íamos vencer. Glória a Deus. Se o próprio Jesus nos prometeu isso, quem somos nós para desacreditar da sua palavra? Quem somos nós, irmãos, para desistir no meio do caminho, se Jesus pagou um preço tão alto por nós? Sabe, irmãos, não é mais algo por nós, por mim, pela minha família, mas é por Jesus. Porque se você pensar não mais em você, mas no sangue dele que verteu naquela cruz, você talvez vai entender o tamanho da importância que tem nós estarmos na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque não foi de graça, irmãos. Para Jesus não foi de graça, para nós é. A palavra de Deus diz que para nós é de graça salvação. Mas para Jesus não foi nada de graça, irmãos. Ele pagou um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Nenhum tesouro desta terra, nem nada, irmãos. Somente Ele poderia pagar este preço. Sem pecado, sem culpa, mas pelos nossos pecados e pelas nossas culpas. É como se um general se atirasse na frente de um disparo de fogo para salvar a vida de um soldado. Foi assim que nosso Jesus fez. Quando nós estávamos mortos no pecado, na condenação do pecado, Ele nos deu vida. Ele nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo Ele nos lembrar que nós somos importantes nesta batalha. Talvez você pense assim, mas eu não faço falta. Eu não faço falta. Nem prego, eu nem canto, não vou fazer falta. Mas você é um soldado valoroso nas mãos do Senhor. A tua oração pode estar salvando um doente, curando um enfermo. Uma simples oração, talvez você, teu joelho dobrado aqui orando pelo vizinho que você se lembrou que estava doente, Deus te usando em secreto, porque é assim que Deus usa. Não precisa estar com o microfone aqui na mão para ser usado. Deus pode usar cada um de nós sentado aí nessa cadeira, muitas vezes sem abrir a nossa boca, só intercedendo em pensamento, clamando a Deus. Deus pode usar a nossa oração e atentar para aquela pessoa ou para aquela causa e dar a vitória para aquela pessoa, uma enfermidade ou enfim, uma libertação, como muitos testemunhos que a gente já ouviu aqui. Então, você é soldado. Não interessa se você é soldado de linha de frente ou se você é um soldado que não interessa o que você faz neste exército, mas você é um soldado. Muitas vezes a gente pensa assim, mas
Se eu ir, eles nem vão ver que eu não fui. Jesus, ele vai ver, irmãos. Jesus, ele vai sentir falta daquele soldado que não veio. Como eu falei, irmãos, sobre gratidão, eu anotei aqui algumas coisas. Tem dia que é difícil, mas é uma vitória estar na casa do Senhor. Aleluia. Tem dia que é difícil, irmão. Hoje para mim foi um dia bem difícil. Mas para mim foi uma vitória estar aqui hoje. Aleluia. Não porque eu estou aqui pregando, se eu estivesse aí sentado ia ser a mesma vitória. Glória a Deus. Para mim hoje é uma vitória estar aqui. Porque muitas vezes depois do dia estressado a gente pensa assim, vou ficar em casa, né? Mas não. O nosso lugar é na presença do Senhor. Aleluia. Precisamos estar fortificados como soldados bem preparados, alistados, lutando por amor da nossa pátria, que é o reino de Deus. Nossa pátria, irmãos, é o reino dos céus, né? Então é por ela que a gente tem que lutar. Um soldado, ele defende a sua bandeira, o seu país, né? Tem força, exército brasileiro, exército americano, enfim, eles vão lutar para defender a sua pátria, custe o que custar. Se custar a vida deles, que custe a vida deles, eles vão lutar para defender a sua pátria. E assim é nós, irmãos. Nós somos alistados no exército do Senhor. E a nossa pátria é o reino de Deus, é o reino dos céus. E nós temos que dar a nossa vida, irmãos, por isso. Porque é a nossa pátria. E a nossa medalha, né? A nossa medalha vai ser o descanso eterno, irmãos. Não é só aquele pingentezinho em cima da roupa aqui, ou um troféu, ou uma medalha, não, irmãos. É uma coroa. Nossa medalha é estar com o Senhor para todo sempre. Essa é a nossa medalha. Esse é o nosso troféu. E a nossa pátria é o reino de Deus. Salmo 144, versículo 1 e 2 diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, minha fortaleza, minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele a quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. O nosso Senhor é a nossa rocha. É Ele quem nos dá força para batalhar, para vencer. É Ele quem nos dá força. Glória a Deus. Quando você disser assim, eu consegui, você troca esta palavra eu consegui por Jesus me ajudou. Jesus me deu graça para que eu conseguisse passar por isso, irmãos, porque de nós não vem nada, é do Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso libertador. Hoje eu e você estamos aqui, irmãos, porque o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou de uma vida de vício, de drogas, de prostituição, de mentiras, de enganação, de falsas religiões, de cultuar outros deuses. O Senhor, Ele nos libertou. É Ele quem fez essa obra. Talvez você está aqui porque alguém daqui mesmo pregou o Evangelho para você. Essa pessoa foi usada para te trazer até aqui e te evangelizar. Ele te ganhou para Cristo, né, como a gente diz. Mas se não fosse Deus na vida dessa pessoa, jamais ele ia conseguir, né? Porque o Senhor disse que é o Espírito Santo de Deus que convence nós do pecado. É o Espírito Santo de Deus que convence. Nós somos só apenas ferramentas. Então quando você for usado por Deus, diga agora sempre a Deus, né, irmão? Porque Ele é a nossa rocha. É dele que vem todas as coisas. Se nós somos usados por Deus, que a glória e a honra seja dele. Toda a honra, toda a glória seja dele.
Se em alguma coisa nós somos proveitosos para a obra do Senhor, que a glória seja dele. E que a gente venha diminuir cada vez mais, né, irmãos? Então, essas palavras que eu tinha para a igreja do Senhor, eu queria mais uma vez dizer, irmãos, que você é um soldado de Cristo. Você foi alistado. Você já está alistado, irmãos, para lutar essa batalha. Glória a Deus. E largar a arma e voltar atrás não é a solução, irmãos. Não é a melhor escolha. Porque nós já temos decretado a nossa vitória. Desistir hoje seria o fim das nossas vidas. Mas prossigamos em Cristo para todo sempre, amém, irmãos? Glórias a Deus por esta palavra.